meus amores, bom dia. Hoje, dia 2 de junho de 2020, nós vamos dar início à nossa próxima aula, nosso próximo conteúdo de geografia, que vai ser os instrumentos de orientação. Nós já falamos da bússola, que era um instrumento de orientação. Nós vamos falar hoje dela de novo, mas vamos acrescentar mais alguns. Então, nós sabemos que os instrumentos de orientação, eles são muito importantes, são e foram também muito importantes, porque tem instrumentos aqui que são muito antigos, que hoje em dia praticamente ninguém usa mais, a bússola ainda é bastante utilizada, mas tem instrumentos aqui que não são mais vistos ou pouquíssimas pessoas utilizam esses instrumentos, né? Mas nós vamos falar para vocês poderem saber, conhecer os instrumentos antigos que fizeram parte antigamente, que foram importantes para poder nós hoje termos a tecnologia que nós temos em orientação, né? Mas antes de toda essa tecnologia, tiveram instrumentos bem arcaicos, bem antigos, que serviram na época muito bem e fizeram com que a astronomia ela subisse na tecnologia muito, porque se não fossem esses instrumentos antigos criados na época, nós não teríamos uma orientação a partir dele, não conseguiríamos melhorar eles e ter a tecnologia que nós temos hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. São instrumentos que alguns vocês já conhecem, outros provavelmente não, mas que são bem legais. O primeiro aqui no livro, ele fala que é o astrolábio. Não, o astrolábio. Ele foi um instrumento muito importante que fez com que a astronomia marítima crescesse muito em questão de orientação. Ele foi criado pelos árabes, mas que era utilizado não só por eles, era utilizado por muitas outras culturas, muitos outros países, não só os árabes. Mas que, se não fosse a parte dele, não teria, como eu disse, melhorado um instrumento para ser criado outro e a gente ter a tecnologia que nós temos hoje. Então, o astrábilo, ele calculava a altura das estrelas, mais ou menos, e ele se guiava a partir do horizonte. Então, eles calculavam mais ou menos, aquela estrela fica a sul, essa estrela fica a norte, e nós sabemos que ela fica mais baixa, então nós estamos em tal lugar. Então, eles se baseavam pelo horizonte e a partir da altura dos astros, ou seja, das estrelas. Aqui, virando a página, nós temos o sextante, O sextante, vocês podem ver aqui a fotinho dele, que ele é de metal, né? E que ele é um instrumento que ele calcula a distância entre os objetos. E ele também se baseava a partir da linha do horizonte. Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês de como que se usa o sextante. É bem legal. Quando os portugueses e espanhóis conseguiram se fazer ao mar para conquistar os lugares que eles ainda não tinham navegado, a história mudou de curso. E esse é o instrumento. Basicamente, ele utiliza a luneta, né, para identificar o astro, que vai ser projetado em 2 espelhos indexados. Tá? Eu vou procurar a imagem do astro no céu, vou medir a altura dela até o horizonte, e a partir daqui se iniciam os cálculos que vão me permitir calcular a minha latitude. Esse é a técnica do sextante. Então, vocês viram como é legal o sextante? Eu achei muito legal, achei esse videozinho bem legal. E para vocês poderem ver como é que se usa, porque você olha a foto desse negócio aqui e você pensa, como é que usa isso, né? Porque eu também pensei a mesma coisa. Tem muita coisa que eu conheço junto com vocês. Aqui, a bússola, a famosa bússola, que nós já conhecemos muito bem essa bússola, né, gente? Já falamos muito dela, vocês já estão me dando aula sobre o que é bússola. Ela é um instrumento de orientação que ela aponta sempre para o lado magnético norte da Terra, ou seja, a orientação dela vai ser sempre pelo norte, então você vai saber que sempre a agulha vai estar apontando para o norte, então você vai se orientar. Se ali é o norte, você sabe que é o sul atrás, leste à sua direita e oeste à sua esquerda. Então, não vai ter erro, ela sempre vai apontar para o mesmo lado. E ela é feita a partir da roda dos ventos, não se esqueçam disso. Nós já falamos muito disso também. O GPS, ele é um instrumento de localização mais moderno que a gente tem, né? Um dos mais modernos que a gente tem,
que a localização dele é a partir do satélite, ou seja, o satélite ele mapeia todas as ruas, todas as avenidas, ele mapeia toda a localização de um estado, de um bairro, de um país e faz com que fique tudo em um aparelho, seja por celular, seja por computador, tablet, qualquer aparelho eletrônico que consiga baixar um GPS, tem um GPS, hoje em dia qualquer aparelho eletrônico tem um GPS, né? Então, fica muito mais fácil, você pode se guiar e ele te orienta, ele consegue falar com você, super tecnológico. Acho que todo mundo aqui já usou um GPS ou já viu o papai usando, a mamãe, a vovó, seja dirigindo, seja para achar um lugar. Então, o GPS hoje em dia é um instrumento mais usado. O GPS, a bússola, mesmo que ela seja mais antiga, ela é um instrumento que ainda é bastante utilizado hoje em dia. Por incrível que pareça, né? Numa época tão tecnológica, que nós temos GPS, nós temos outras tecnologias que nós vamos falar um pouquinho, bem mais avançadas. Tem pessoas que ainda preferem usar um método de bússola, principalmente nas matas, em locais que não tem internet, né? Então, a bússola, ela é muito boa para isso, porque ela não precisa de internet para ser utilizada e para você conseguir a sua localização geográfica. Então, o GPS foi. E o nosso último método é a ferramenta de... É uma sigla, né, gente? Não tem como pronunciar. ARCGIS e QGIS. Eles são ferramentas que eles montam mapas e facilitam a localização mais precisa. Ou seja, ele é um software, ou seja, ele é usado no computador. Ele é um software de computador. E você coloca a localização nele e ele monta como se fosse um mapa para você achar aquela localização. O mapa só daquele local que você está jogando. Ele não é utilizado popularmente é mais usado mesmo o GPS. Ele é utilizado mais por profissionais, como geólogos, geógrafos, né, que trabalham com localização. Então, eles são mais utilizados por esses tipos de profissionais. Mas que são bem tecnológicos também, são bem utilizados hoje em dia, mas por nós mesmo é mais utilizado o GPS e a bússola, que eu acho que são os mais comuns. Mas temos os antigos, né, que são muito legais também, como vocês viram o vídeo, eu só achei o vídeo desse, mas o do primeiro eu não achei. Mas se eu achar de novo, eu mando pra vocês no grupo, ou então eu posto na plataforma, tá bom? Então, eu quero que vocês façam um exercício desse conteúdo, que é aqui, ó. Deixa eu abrir de novo, que sem querer eu fechei. Eu quero que vocês façam o exercício da página 16, 17, eu acho que só. Aqui, ó. 16 e 17, 2 folhinhas só, né? Pouquinho. Então, façam o exercício da página 16 e 17, me entreguem na sexta-feira, não esqueçam. Tem gente que tá me devendo conteúdo, hein? Eu estou de olho, estou anotando tudo. Me enviem sempre. Tem gente que pode pegar na escola agora, a partir de quarta-feira, dia 3. Nós já vamos estar disponíveis na escola para entregar o material para vocês que quiserem pegar pela escola. Quem não quiser, pode continuar pela plataforma e enviar pra gente por e-mail da mesma forma, tá bom? Então, um beijo, eu amo vocês e até o próximo vídeo.